Sejam bem-vindos ao canal Carros e Raridades. Vamos falar hoje de um carro raiz e lendário das pistas, antigo mas ao mesmo tempo uma obra-prima da engenharia automobilística. Já se ajeita a galera do YouTube e vamos pilotar essa lenda da Ferrari que marcou a origem de uma lenda nas pistas. O Ferrari F50 GT nasceu da ambição de transformar um supercarro de rua em uma máquina de competição capaz de encarar a elite do automobilismo mundial. Desenvolvido nos anos 90, o projeto surgiu como resposta à crescente competitividade da categoria GT1, onde marcas como McLaren e Porsche dominavam com modelos adaptados das pistas para as ruas. A Ferrari, com sua tradição esportiva, decidiu inverter a lógica, levar um carro de rua, o F50, de volta às pistas, aprimorando-o até os limites do regulamento. A escuderia colaborou com a Michelotto e a Dallara para reengenheirar o chassi e a aerodinâmica. O objetivo era simples e ousado: bater os gigantes com o poder bruto de um V12 aspirado derivado da Fórmula 1. No entanto, com a mudança nas regras da FIA e a saída da Ferrari do projeto de GT1, apenas 3 unidades do F50 GT foram finalizadas. Essas raríssimas peças da história automotiva transformaram-se em relíquias absolutas, reverenciadas até hoje por colecionadores e entusiastas da marca. A alma de Maranello em alta rotação. O coração do Ferrari F50 GT é um motor V12 naturalmente aspirado de 4,7 litros, derivado diretamente da Fórmula 1. Diferentemente do F50 de rua, que já era extremo, o GT teve seu propulsor profundamente revisado para alcançar mais de 740 cavalos a 10.500 rotações por minuto, com um limite de giro superior ao da versão homologada para as ruas. O bloco é de alumínio, com cabeçotes de 5 válvulas por cilindro e gerenciamento eletrônico refinado. Esse motor não apenas entregava potência bruta, mas também uma resposta imediata ao acelerador, acompanhada de um som visceral, agudo e arrebatador, um verdadeiro hino mecânico. A ausência de sobrealimentação reforçava o compromisso da Ferrari com a pureza mecânica e a conexão homem-máquina. A tração é traseira, e o câmbio sequencial de 6 marchas foi recalibrado para uso exclusivo em pista, com engates ultra-rápidos. Esse conjunto transformava o F50 GT em uma máquina quase telepática, traduzindo cada comando com precisão letal e comportamento de corrida puro sangue. Aerodinâmica avançada, desafiando o vento. A carroceria do F50 GT foi radicalmente modificada em relação ao modelo de rua para atender às demandas da aerodinâmica de competição. A frente recebeu um novo splitter de fibra de carbono, com entradas de ar agressivas para alimentar radiadores e freios. O capô foi redesenhado com saídas de ar para reduzir a pressão do cofre e melhorar o fluxo. Nas laterais, saias aerodinâmicas canalizavam o ar de forma mais eficiente, enquanto a traseira exibia um imponente aerofólio regulável montado sobre suportes elevados. Esse conjunto gerava enorme carga aerodinâmica, mantendo o carro colado ao chão em curvas de alta velocidade. A carroceria em fibra de carbono e Kevlar era extremamente leve e resistente, pesando apenas cerca de 900 kg. Cada detalhe foi desenhado com foco em performance, desde os retrovisores reposicionados até o difusor traseiro de grande porte. O visual resultante era agressivo, funcional e completamente distinto do F50 de rua, uma besta de pista sem concessões à estética civil. Chassi monocoque, leveza, rigidez e precisão. A estrutura do F50 GT é baseada em um monocoque de fibra de carbono, inspirado diretamente nos carros de Fórmula 1 da época. A Ferrari aproveitou sua experiência na F1 para desenvolver uma base ultra-rígida e incrivelmente leve. Combinadas e superestruturadas em alumínio e painéis externos de materiais compostos, o carro alcançava um peso seco inferior a 950 kg. A suspensão do F50 GT também foi completamente redesenhada. Braços duplos sobrepostos, amortecedores ajustáveis, olins e geometrias pensadas para máxima aderência. Tudo trabalhava em harmonia para entregar uma dirigibilidade extrema, com respostas rápidas e feedback puro ao piloto. O entre-eixos curto e o centro de gravidade rebaixado garantiam estabilidade e agilidade em curvas de alta. Freios Brembo de competição completavam o conjunto, com discos de carbono e pinças de 6 pistões. Era um chassi projetado para extrair o máximo da potência absurda e do potencial aerodinâmico do carro, sem espaço para erros ou concessões. Um interior de guerra. Por dentro, o F50 GT abandonava completamente qualquer traço de conforto em prol da performance. O painel foi reduzido ao essencial: um volante removível estilo Fórmula 1, instrumentos digitais com foco em RPM, temperatura e pressão, e botões para funções críticas. Os bancos tipo concha eram moldados em fibra de carbono e equipados com cintos de competição de 6 pontos. O acabamento? Esqueça couro ou conforto.
Tudo era em fibra crua, sem isolamento acústico, sem tapetes, sem luxos. O objetivo era oferecer um ambiente focado, sem distrações, onde o piloto se tornava parte do carro. O habitáculo transmitia a sensação de brutalidade e foco total. Era um carro de corrida legítimo, sem compromissos. Cada som, cada vibração e cada resposta do motor chegavam ao piloto sem filtro, tornando a experiência intensa e imersiva. Até mesmo o posicionamento dos pedais e o ajuste do banco foram pensados para suportar forças G elevadas e longos períodos de pilotagem em alta intensidade. Desempenho. Cifras de outro mundo. Com mais de 740 cavalos empurrando menos de 1 tonelada, o Ferrari F50 GT atingia níveis de desempenho que rivalizavam com protótipos da Le Mans. Estima-se que o 0 a 100 km por hora fosse cumprido em aproximadamente 2,9 segundos, enquanto o 0 a 200 km por hora chegava em menos de 7 segundos. A velocidade máxima superava os 370 km por hora, com capacidade de manter altas velocidades por longos períodos em circuitos. Porém, mais impressionante que os números era o comportamento dinâmico, frenagens de outro mundo, curvas em altíssima velocidade com enorme downforce e aceleração brutal em retomadas. Em simulações de testes, o F50 GT se mostrava capaz de superar até o McLaren F1 GTR em circuitos técnicos. Infelizmente, com o cancelamento do projeto GT1 pela Ferrari, ele nunca pôde provar seu real potencial nas pistas internacionais. Ainda assim, os dados colhidos em testes privados e depoimentos de engenheiros revelam um monstro adormecido que jamais teve chance de rugir oficialmente. Raridade absoluta. Apenas 3 exemplares. Uma das características mais fascinantes do F50 GT é sua extrema exclusividade. Apenas 3 unidades foram finalizadas antes do cancelamento do programa de corridas. Elas carregam o chassis número 001, 002 e 003, e foram entregues a clientes extremamente selecionados, incluindo colecionadores próximos à Ferrari. Cada unidade foi cuidadosamente preservada, com manutenção feita diretamente por especialistas da Michelotto, responsável pela preparação dos carros de pista da Ferrari. Isso fez com que o F50 GT se tornasse um dos modelos mais valiosos e desejados do planeta. Sua raridade supera até mesmo o mítico 250 GTO em termos de produção limitada. Quando algum exemplar aparece em leilões, o que é extremamente raro, os valores ultrapassam facilmente os 30 milhões de dólares. Mais que um carro, o F50 GT é um símbolo de um sonho interrompido e de uma era de ouro da engenharia automobilística, quando tudo era construído à mão, com paixão e precisão milimétrica. A história que nunca aconteceu. O F50 GT é uma das maiores histórias do automobilismo. A Ferrari estava preparada para entrar de forma agressiva na categoria GT1, com um carro que havia superado suas expectativas nos testes internos. Seus engenheiros acreditavam que poderiam bater a McLaren, a Porsche e outras gigantes com um carro naturalmente aspirado, leve e brutalmente eficiente. Mas as mudanças políticas e técnicas nas regras da FIA desmotivaram a Ferrari. A decisão foi abrupta. O projeto foi encerrado antes mesmo da estreia oficial em uma corrida. O que ficou foram apenas protótipos completos e o rastro de um monstro que nunca pôde provar seu poder nas pistas do mundo. O F50 GT virou uma espécie de fantasma vermelho, uma máquina mítica que apenas um seleto grupo viu em ação. Mesmo assim, sua aura permanece viva entre os entusiastas, engenheiros e pilotos que testemunharam de perto o que poderia ter sido uma revolução na categoria GT. Legado técnico e cultural. Apesar de nunca competir oficialmente, o Ferrari F50 GT deixou um legado importante na engenharia da marca e na cultura automotiva. Muitos dos avanços técnicos experimentados nesse projeto influenciaram diretamente carros de pista e rua da Ferrari nos anos seguintes. O uso extensivo de fibra de carbono, o motor naturalmente aspirado com alta rotação e a abordagem centrada na dirigibilidade pura inspiraram gerações de engenheiros. Além disso, o F50 GT alimentou o imaginário dos fãs e ajudou a reforçar a imagem da Ferrari como uma marca que busca a perfeição técnica mesmo em projetos não comerciais. Ele também contribuiu para a mitologia em torno da série F, formada por modelos como o F40, F50, Enzo e LaFerrari. O GT, apesar de ser um filho bastardo do F50, é visto por muitos como a forma mais pura e selvagem daquele conceito. Ele representa um ápice de desenvolvimento, onde performance não foi restringida por normas de emissões, conforto ou segurança, apenas pela busca da perfeição em pista. Comparação com rivais da época. Durante os anos 90,
A categoria GT1 viveu uma era de ouro, com diversos fabricantes criando monstros homologados para corridas, às vezes, versões de rua mínimas apenas para cumprir regulamentos. A McLaren F1 GTR, Porsche 911 GT1 e Mercedes CLK GTR eram os principais rivais que o F50 GT enfrentaria. Em termos de potência, peso e aerodinâmica, o Ferrari estava no mesmo nível, e em alguns aspectos, superior. Seu motor V12 naturalmente aspirado tinha mais alma e resposta que os motores turbo ou V8S concorrentes. O chassi em fibra de carbono era um dos mais avançados da época, e seu peso inferior dava vantagem em circuitos técnicos. Se tivesse entrado em competição, provavelmente teria protagonizado batalhas épicas contra esses ícones. Mas, ironicamente, foi exatamente o sucesso desses rivais e o rumo que a FIA tomou com as regras que afastaram a Ferrari. O que resta é a mística de um carro que poderia ter vencido. E, segundo engenheiros da época, provavelmente venceria. Culto e valorização moderna. Hoje, o Ferrari F50 GT é mais do que um carro, é um artefato de culto. Pouquíssimas pessoas no mundo viram-o rodar ao vivo. Menos ainda puderam sentar ao volante. Para colecionadores, ele é um dos santos graais da Ferrari. Sua raridade absoluta, aliada ao fato de ser uma máquina projetada para corrida, o transforma em um dos automóveis mais valiosos já construídos. Em eventos como Pebble Beach ou Villa d'Este, quando uma das unidades aparece, é recebida como uma obra de arte viva. Para os entusiastas, o F50 GT representa a pureza que muitos sentem falta nos supercarros modernos, cada vez mais digitalizados, automatizados e assistidos. Ele é brutal, direto, sem filtros. Sua direção exige coragem e habilidade. Seu som é orgânico e ensurdecedor. Em um mundo de carros elétricos e silenciosos, o F50 GT continua sendo um lembrete do que significa paixão automotiva verdadeira, velocidade, engenharia pura e emoção crua. Conclusão. O Ferrari F50 GT é um dos maiores testemunhos da genialidade humana em engenharia automotiva. Mais do que uma máquina, ele representa um sonho não realizado, uma promessa que ainda vibra nos corações dos verdadeiros entusiastas. Se você é apaixonado por performance, história e raridade, aprofunde-se nesse universo. Estude mais sobre os modelos F da Ferrari, visite museus especializados, participe de eventos de carros clássicos e corra atrás de conteúdos raros sobre o F50 GT. Já deixa o like e ativa o sininho de notificação e já se inscreve no canal galera e compartilhe este artigo com outros apaixonados por carros de verdade. Pesquise os manuais técnicos, entrevistas de época e relatos de engenheiros. Assista aos vídeos raros dos testes do F50 GT com som real do motor V12. Comente em fóruns, troque experiências e mantenha viva a chama desse projeto único. Não deixe que a história do F50 GT caia no esquecimento. Faça parte daqueles que mantêm viva a lenda. Porque carros como esse merecem ser lembrados e celebrados para sempre.